Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga, uma das civilizações mais importantes e influentes da história da humanidade. Os gregos deixaram um legado rico e diverso em diversas áreas, como a filosofia, a política, a arte e a ciência, que ainda é sentido nos dias de hoje. Vamos explorar como os gregos moldaram a civilização ocidental e como sua cultura ainda nos inspira e influencia. A civilização grega, localizada no sul da Europa, é considerada um dos mais importantes berços da cultura ocidental. Sua origem remonta ao segundo milênio antes de Cristo, com a chegada dos indo-europeus na região. Com o passar do tempo, os gregos desenvolveram suas próprias crenças e tradições, bem como sua própria língua e escrita. As cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, eram independentes e tinham sua própria organização política e social. Atenas, por exemplo, é considerada o berço da democracia, com a criação da Assembleia, em que todos os cidadãos podiam votar. Já Esparta, por sua vez, era uma sociedade militarizada, com ênfase na disciplina e no treinamento militar. Além da política, a filosofia foi uma grande influência da Grécia Antiga. Grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram um legado filosófico que influenciou a sociedade ocidental por séculos. Sócrates defendia a ideia de que o conhecimento só poderia ser alcançado por meio da razão, enquanto Platão idealizava um mundo perfeito, onde as ideias eram mais importantes do que a matéria. A civilização grega, localizada no sul da Europa, é considerada um dos mais importantes berços da cultura ocidental. Sua origem remonta ao segundo milênio antes de Cristo, com a chegada dos indo-europeus na região. Com o passar do tempo, os gregos desenvolveram suas próprias crenças e tradições, bem como sua própria língua e escrita. As cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, eram independentes e tinham sua própria organização política e social. Atenas, por exemplo, é considerada o berço da democracia, com a criação da Assembleia, em que todos os cidadãos podiam votar. Já Esparta, por sua vez, era uma sociedade militarizada, com ênfase na disciplina e no treinamento militar. Além da política, a filosofia foi uma grande influência da Grécia Antiga. Grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram um legado filosófico que influenciou a sociedade ocidental por séculos. Sócrates defendia a ideia de que o conhecimento só poderia ser alcançado por meio da razão, enquanto Platão idealizava um mundo perfeito, onde as ideias eram mais importantes do que a matéria. Já Aristóteles, considerado o pai da ciência ocidental, foi responsável por desenvolver o método científico, que influenciou toda a história da ciência. A cultura grega é uma das mais importantes da história da humanidade, influenciando diversas áreas do conhecimento e das artes. A literatura grega, por exemplo, é um dos grandes pilares da cultura ocidental, com obras como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, e as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Essas obras tratam de temas como a guerra, o amor, a morte e a justiça, trazendo reflexões profundas sobre a natureza humana. Além da literatura, a mitologia grega também exerceu grande influência na cultura ocidental, com suas histórias sobre deuses e heróis que viviam em um mundo mítico e cheio de aventuras. Os gregos também desenvolveram uma arte única, marcada pelo equilíbrio, a harmonia e a simetria. A escultura, em especial, foi um grande destaque da arte grega, com obras como o Discóbolo e a Vênus de Milo. A arquitetura grega também foi uma das mais importantes da história, influenciando o mundo ocidental até os dias de hoje. Os gregos desenvolveram uma arquitetura marcada pelo uso de colunas e frontões, como é possível observar no Partenon, um dos mais famosos templos gregos. Além disso, os gregos foram pioneiros no uso da proporção e da simetria na arquitetura, o que tornou suas construções verdadeiras obras de arte. Por fim, o esporte também foi uma importante manifestação da cultura grega, com destaque para os Jogos Olímpicos, que tiveram sua origem na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de celebração da cultura grega, reunindo atletas de diversas cidades-estado para competir em eventos como corrida, lançamento de disco e luta. A cultura grega foi tão importante que ainda hoje é estudada e admirada em todo o mundo, sendo uma fonte de inspiração para diversas áreas, desde a literatura até a arquitetura e a filosofia. A Grécia Antiga também é vista como um modelo de democracia e de pensamento crítico, influenciando a política e a filosofia até os dias de hoje. A Grécia Antiga foi uma das civilizações mais influentes da história, tendo deixado um legado que se faz presente até hoje em diversas áreas do conhecimento. Uma das grandes contribuições dos gregos foi na área da ciência, com nomes como Aristóteles e Arquimedes que influenciaram a forma como pensamos sobre o mundo ao nosso redor. Aristóteles, por exemplo, foi um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga e também um dos primeiros cientistas. Ele é considerado o fundador da biologia como ciência, tendo realizado estudos sobre os animais e a natureza em geral.
Aristóteles acreditava que a observação e a experimentação eram fundamentais para a compreensão do mundo, e essa foi uma ideia que influenciou profundamente a ciência moderna. Outro importante nome da ciência grega foi Arquimedes, que é considerado o pai da matemática e da física modernas. Ele foi um grande inventor, tendo criado diversos dispositivos e máquinas que foram muito à frente de seu tempo, como a alavanca e o parafuso de Arquimedes. Além disso, ele contribuiu muito para a teoria matemática, desenvolvendo a geometria, a trigonometria e a aritmética. Na área da medicina, a Grécia Antiga também teve grandes nomes, como Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina ocidental. Ele foi o primeiro a afirmar que as doenças eram causadas por causas naturais e não por castigos divinos, como se acreditava antes. Hipócrates também criou o famoso juramento de Hipócrates, que é uma espécie de código de ética para médicos que ainda é utilizado até hoje. A medicina grega também foi muito influenciada pela filosofia, com destaque para a teoria dos 4 elementos, que acreditava que a saúde e a doença estavam relacionadas ao equilíbrio ou desequilíbrio desses elementos no corpo humano. Essa teoria influenciou a medicina por muitos séculos e só foi substituída pela teoria da medicina moderna no século XIX. Em resumo, a Grécia Antiga foi uma grande contribuição para a ciência e a medicina, tendo influenciado profundamente o pensamento científico ao longo dos séculos. As ideias e teorias desenvolvidas pelos gregos continuam sendo estudadas e debatidas até hoje, sendo um testemunho da importância e relevância dessa civilização para a história da humanidade. A Grécia Antiga é uma das mais importantes civilizações da história, que influenciou de forma significativa a cultura e a civilização ocidental. Suas contribuições na filosofia, política, arte, ciência, medicina e outros campos do conhecimento ainda são sentidas nos dias de hoje. Na área da filosofia, grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram um legado importante na história do pensamento humano. Suas ideias sobre a busca da verdade, a natureza humana, a política e a ética influenciaram muitos pensadores posteriores e continuam sendo estudadas até hoje. A política grega também é uma das maiores influências no mundo ocidental. A democracia surgiu na Grécia, onde os cidadãos tinham o direito de votar e participar das decisões políticas. Embora a democracia grega não seja exatamente igual à democracia moderna, ela ainda é considerada como uma importante referência na história da política. A arte grega também é uma das mais importantes do mundo ocidental. A arquitetura grega, por exemplo, é uma das mais influentes de todos os tempos, com seus templos e edifícios públicos que serviram como inspiração para muitas outras culturas. A escultura grega também é conhecida por sua precisão e beleza, com destaque para Vênus de Milo e o Discóbolo. A literatura grega também é uma das mais importantes da história, com destaque para a poesia épica de Homero e suas obras como Ilíada e Odisseia. Além disso, a mitologia grega é uma das mais ricas e fascinantes de todos os tempos, com suas histórias sobre deuses e heróis que ainda são contadas e estudadas atualmente. Na ciência e medicina, a Grécia Antiga também deixou um legado significativo. Aristóteles, por exemplo, foi um grande estudioso da natureza e deixou importantes contribuições para a zoologia, botânica e física. Já Arquimedes é conhecido por seus estudos sobre a geometria e a física, com suas importantes descobertas em hidrostática. Na medicina, o juramento de Hipócrates ainda é uma referência na ética médica, com seus princípios que valorizam a observação e a experimentação na prática médica. Hipócrates também foi responsável por estabelecer as bases da medicina científica, com sua abordagem sistemática e empírica para a prática médica. Em resumo, a Grécia Antiga deixou um legado importante para a humanidade em diversas áreas do conhecimento. Sua influência na cultura, política, filosofia, arte, ciência e medicina ainda é sentida nos dias de hoje, e é essencial conhecer sua história para entendermos melhor a nossa própria história e as bases do pensamento e cultura ocidental. O conhecimento sobre a Grécia Antiga é fundamental para a formação de uma cultura e sociedade mais críticas e conscientes. Por isso, é importante estudar e valorizar esse rico legado histórico. Apresentamos neste vídeo a importância da Grécia Antiga na história da civilização ocidental. Vimos como os gregos influenciaram a filosofia, a política, a arte, a ciência e muitas outras áreas do conhecimento, e como seu legado ainda é sentido nos dias de hoje. Destacamos a importância da geografia e das cidades-estado na origem da civilização grega, e como a democracia surgiu e foi influenciada pela filosofia de grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Falamos sobre a importância da cultura grega, destacando as artes, a literatura, a mitologia e o esporte, e como a arquitetura grega influenciou o mundo ocidental, com destaque para o Partenon e outros templos. Além disso, vimos como a ciência e a medicina tiveram um papel fundamental na Grécia Antiga, com contribuições importantes de nomes como Aristóteles e Arquimedes, e como a observação e experimentação eram valorizadas na prática médica, conforme estabelecido no juramento de Hipócrates.
Agradecemos a todos os espectadores pela atenção e incentivamos a se inscreverem no canal e a deixarem um like no vídeo. Até a próxima!